Boa noite, amados, graça e paz. É com grande alegria que a gente começa mais uma live, mais um culto aqui na Igreja Presbiteriana Central. Sei que não é presencial, mas creio que você vai nos acompanhar. Já pode compartilhar, se possível. Abre uma sala aí para estar junto com a gente, convidando pessoas para participar desse momento tão abençoado. É uma alegria estar com você. Eu espero que nessa noite de quarta-feira, do primeiro dia de julho, Deus possa falar ao seu coração, lhe abençoar, trazer algo que lhe fortaleça. A nossa vontade é o nosso sonho. E louvar e bendizer o Senhor. Vamos orar nesse momento? Pai, graças te damos, Pai, por esse momento tão abençoado, em que vamos cultuar, te adorar. E te agradecemos, Senhor, por tudo que tu nos proporciona, por não estar aqui os irmãos, mas a gente está juntos com eles através das mídias sociais. Obrigado, Senhor. E que nessa noite a gente possa te bendizer, tanto aqui como em cada casa, como cada pessoa que possa vir assistir essa live, que possa ser fortalecido, que possa conhecer o teu nome, que possa te cultuar. Senhor, nós entregamos em tuas mãos esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos falar desse Deus que veio ao nosso encontro? Aleluia! Ele veio até nós. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Cante comigo. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, porque Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, oh Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Cante, declare isso nessa noite. Oh, oh. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Ele é luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus,
pode fazer isso nessa noite. Se render a Cristo, confiar nele. Rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, oh Galileu. Jesus, Jesus, Galileu, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, desceu o brador. Oh, 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 aleluia. Espírito, invade os nossos lares nessa noite. Transborda, traz alegria como aqui nós sentimos, Pai. Que esse prazer de estar na Tua presença possa tomar os lares, porque Tu és o Deus de todo o reino. Aleluia. Como é bom Te louvar, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, abra sua boca, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. O reino, os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Então diga nessa noite: Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja Te adora, Senhor. Tua igreja Te adora. Adore, adore. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Oh, Tua igreja Te adora. Tua igreja Te adora. Aleluia, aleluia, nós Te adoramos. Bendito Deus, bendito Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Sim, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam, Senhor, pra dizer que Tu és o Rei. Oh, pra dizer que Tu és o Senhor. Diga de quem é o reino, diga de quem é a glória. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade.
tua igreja te adora. Aleluia. Tua igreja te adora, Senhor. Mais uma vez para a gente declarar isso em alto tom. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, justiça e fidelidade, Senhor. Tua igreja te adora. Nessa noite adore ao Senhor. Tua igreja te adora. É tão real, Senhor. A gente percebe a tua doce presença aqui. Que essa presença possa ser também imanente, proposital. Nós queremos muito, Senhor, viver contigo. Isso é proposital. Nós queremos, sabemos que tu veio ao nosso encontro, que é tanto que a gente te sirva. Nós queremos também te servir, Pai. Tu és o nosso maior prazer. Todo o nosso coração rendido a ti. Faça isso. Cante. Meu maior prazer é te louvar, meu Senhor, de coração adoro a ti. Levante esse louvor nessa hora. É pra teu louvor. Tudo que mais quero está em ti. Que declaração podemos fazer nesse momento? Eu te dou minha alma, meu coração, eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou, Senhor, me ensina a caminhar. Nessa noite a gente quer aprender os teus preceitos, Senhor. A gente quer ser guiado pela luz da tua palavra, não mais andar em trevas. Meu maior prazer é te louvar, meu Senhor, de coração adoro a ti. Tudo que há em mim é pra teu louvor. Tudo que mais quero está em ti. Eu te dou minha alma, meu coração, eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou, Senhor, me ensina mais e mais. Eu te dou minha alma,
Nessa noite, Senhor, a gente quer ouvir Tua palavra para aprender, seguir Teus passos, que são caminhos de vida. Nesse mundo com tanta treva, com tanta indecisão, nós queremos tomar essa decisão, viver pela luz da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame da sua graça sobre a sua preciosa vida. Que bom estarmos novamente juntos nesta noite de quarta-feira, recebendo da palavra do Senhor. Já cantamos, louvamos a Deus e agora veremos de receber a ministração da palavra do Senhor. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado todos os dias aqui, nas lives aqui da igreja, nossos cultos online também. Que Deus derrame uma porção especial do seu Espírito sobre a sua vida. Que este novo mês que adentramos, o mês de julho agora, seja um mês abençoado, das realizações de sonhos, que Deus possa realizar os seus sonhos. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus assim te abençoe. A nossa oração de todo o coração, em nome de Jesus. Hoje, nesta oportunidade, ouviremos a mensagem por meio do nosso missionário, nosso irmão Kleber, que vai ministrar a nossa palavra do Senhor. Ele é missionário na África, está passando uns dias aqui conosco e hoje ele vai nos conduzir na palavra do Senhor. Ouçamos o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Boa noite, graça e paz, queridos. Uma alegria muito grande estar junto de novo, através desse canal, e poder desfrutar da comunhão da igreja, e compartilhar da palavra de Deus, e dos cânticos, e da comunhão aqui com os irmãos. Muito obrigado, reverendo Edinaldo, muito obrigado, reverendo, por nos receber aqui na igreja, e por nos dar a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Graças a Deus pela sua vida que nos ouve e esperamos poder compartilhar uma palavra que alcance o seu coração. Nós vamos ler a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E então o diabo disse: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Graças a Deus por essa palavra. E eu quero sugerir aqui uma meditação que eu quero dar o título de Uma Identidade em 3 Status Sociais. Uma identidade que acontece em 3 distintos status sociais, que são, respectivamente, as 3 tentações que Jesus recebe aqui nessa conversa franca que ele tem com Satanás. Algumas coisas importantes para pontuarmos aqui. A primeira é que, bem, Satanás e Jesus, eles se conheciam muito bem.
E parece que a própria conversa que acontece entre eles é uma conversa que não provoca surpresa em nenhum dos dois. É uma conversa que ela acontece, na verdade, para nos abençoar. Essa conversa acontece para que a gente tenha a audição, leitura, conhecimento desses fatos que para eles já eram fatos comuns. A outra coisa importante é pensar que Jesus Cristo ele tinha uma certeza e uma manifestação muito intensa da sua identidade como Filho de Deus, e isso é o que dava a ele a autoridade para responder a Satanás. Também, as respostas de Jesus aqui nesse texto, assim como em outras partes da Bíblia, são respostas que são feitas com a réplica, com a citação da própria palavra de Deus. Aqui mesmo nesse texto é citado Êxodo 34:14, Salmo 91:11 e 12 e Deuteronômio 6:16, que são as citações que Jesus faz da palavra de Deus, se defendendo então no discurso com Satanás, ou na conversa com Satanás, desculpa. E é fato que Jesus, sendo o Filho de Deus, o modelo de humano, o único humano que conseguiu estabelecer uma relação 100% saudável com o divino, ele se mostra como um exemplo para mim e para você, para que a gente siga os seus passos também nisso. Precisamos entender que assim como Jesus tinha conversas francas com Satanás, nós também as temos, e às vezes nós não nos damos conta disso. E o fato de nós não identificarmos, não discernirmos a voz do inimigo de Deus, que vem tenazmente nos assediar, o fato de não lidarmos com isso conscientemente, faz com que a voz dele se transforme numa voz cultural, numa voz familiar, numa voz qualquer, que nos incomoda, nos confunde e nos faz errar o caminho, errar o alvo muitas vezes, né? Eu me lembro quando Judá nasceu lá em Moçambique, há 14 anos, foi um momento bastante difícil, né? O computador quebrou, a máquina fotográfica estragou, o carro estragou, nós estávamos recém chegando no país, eu estava dando aulas na escola bíblica a 30 quilômetros de distância de casa, então eu acordava de manhã, não tinha ninguém para cuidar da Débora, a gente estava chegando ali, faziam poucos meses, e eu tinha que ajudar a Débora, dar banho no Judá, organizar tudo, ir para a escola bíblica com o transporte público, voltava, e então ia de novo atender a Débora, atender o Judá, atender a casa, lavar roupa, fazer almoço, fazer tudo o que tinha que ser feito, porque era nós mesmos que tínhamos que tratar as situações daquele dia, e graças a Deus tínhamos saúde e condições para fazer. E assim, com a graça do Senhor, o fizemos. Mas depois de tudo isso, e ter feito tudo isso, eu, menino que cresci no apartamento, né? Cresci numa casa com meus pais, sendo muito bem cuidado, e muito bem amparado, e correndo poucos riscos, menos riscos do que eu penso que poderia ter corrido. Bem, esse menino, então, estava ali vivendo aquela condição humana, normal, comum, de homem, né? Tendo que cuidar da sua família em um momento delicado, um momento um pouco difícil. Débora precisou ficar ali de cama alguns dias. Então, depois de eu fazer todas as minhas responsabilidades e cuidar da minha família, eu entrava num quartinho para chorar, clamar a Deus e conversar com o diabo e falar para ele: eu não vou embora, eu vou continuar aqui na África servindo ao Senhor, foi Ele que me trouxe e nós vamos vencer essa situação. Eu acredito que é muito importante para a gente ter uma resposta franca para dar a Satanás, assim como Jesus, e usar a palavra de Deus no tripé da relação cristã, na vida devocional, na vida de oração e na vida da meditação, tendo a palavra de Deus como algo a ser memorizado, para que a gente tenha, assim, munição na arma para poder disparar na nossa conversa com Satanás. O texto é muito rico, escrito por Lucas, um cientista, e construído de uma maneira academicamente muito bem feita. E vamos olhar aqui os parágrafos anteriores, apenas 2 parágrafos anteriores. Primeiro, exatamente o parágrafo do capítulo 3, do verso 23 ao verso 38, é um parágrafo que mostra Jesus na sua genealogia, que coloca Jesus como filho de uma família humana, uma família de origem, né? Coloca Jesus como um homem comum.
E isso é fabuloso, pensar que Lucas teve essa competência de construir esse texto dessa maneira e mostrar Jesus como um humano, que veio de uma família de origem, que tem descendência e que tinha relações afetivas e era de carne e osso, 100% Deus, 100% homem. E o parágrafo ainda anterior, que é ainda no capítulo 3, verso 21 a 22, é o batismo de Jesus, aonde o próprio Deus vem participar daquela celebração e audivelmente fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E essa fala de Deus determinando, afirmando, construindo a identidade do Jesus homem como filho de Deus, ela é extremamente importante na consciência do homem Jesus, na vida do homem Jesus, na identidade humana do homem Jesus e na identidade de Jesus como filho de Deus. Bem, precioso demais as duas famílias, a família Deus, verso 21 e 22, e a família homem, verso 23 a 38, fazendo parte desse momento histórico aqui no ministério e na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Salvador do mundo só pode ser um, e tem que ser descendente das duas famílias. Tem que ser descendente da família Abraão e da família Deus. Tem que ser descendente de Deus, do Espírito Santo e de Maria. Tem que ser descendente das duas partes. A parte que queimou o sangue na cerimônia com Abraão, Gênesis capítulo 15, e da parte que preparou a cerimônia, o tratado, o pacto entre as duas famílias. E é ali naquela situação de Gênesis 15 que Deus assume unilateralmente a responsabilidade de pagar toda a conta, toda a dívida de qualquer uma das partes e de qualquer um dos descendentes que quebrasse o pacto. E Jesus, então, ele vem como representante das duas famílias do pacto, e ele é o único que é Senhor, é rei, é sacerdote, é profeta, é humano e é Deus, e é descendente das duas famílias, e se entregou numa morte voluntária sacrificial. Ele não morreu por acidente, nem por idade, nem por doença, nem em guerra. Ele morreu numa voluntariedade de uma pena de morte que foi julgada, condenada e foi voluntário. Então, ele é o único que tem todos os atributos para pagar a minha e a sua dívida. E não só pagar a dívida, mas se entregar como exemplo para nós. Voltando ao nosso parágrafo lido aqui, temos Jesus, o Filho de Deus, o homem Jesus, filho de Maria. E esse Jesus, ele é, então, aqui interpelado por Satanás em seus três status sociais. Veja, é uma identidade, não é um desvio de personalidade, não é dupla personalidade, é uma identidade, o Filho de Deus, o Filho de Maria. E esse Jesus, ele, assim como você, como eu, tem a sua identidade manifestada em três diferentes status sociais. A primeira tentação de Jesus, a primeira tentação que Satanás aqui propõe a Jesus é essa: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Então, o primeiro questionamento vem exatamente conectado aos versos 21 e 22 do capítulo anterior, são dois parágrafos antes, e questionam a Jesus acerca da sua filiação em Deus, se você é o Filho de Deus. Bom, obviamente, os dois sabiam que a resposta era sim. Satanás tinha visto Jesus na sua glória, já tinha visto Deus junto com Jesus trazer à existência todo o planeta, todas as coisas, criar o homem à imagem e semelhança. Então era uma pergunta retórica, tanto para quem perguntava quanto para quem respondia, mas não era para mim e para você, claro. E esse Jesus, o Filho de Deus, com toda a certeza na sua identidade, ele responde então a Satanás: o ser humano não viverá só de pão. E então o diabo vai partir para a segunda tentação. Mas nessa primeira tentação, onde Jesus responde: não, o homem não vai viver só de pão, nem só de pão viverá o homem, nem só de alimentos material a humanidade sobrevive, tem uma riqueza particular.
Qual seja, existe uma interação que Deus promove na relação dele com nós, humanos, que é o serviço da agricultura e da pecuária. Porque nós podemos plantar, podemos cuidar dos animais, mas não temos crescimento e nem colheita se Deus não manda sol e chuva. Então essa é uma interação onde nós trabalhamos arduamente no solo, mas temos uma dependência direta da ação e da manifestação da graça e misericórdia de Deus. Então o pão que nós recebemos, ele não é um pão que vem tão somente pelo nosso trabalho. Ele é um pão que vem através do nosso trabalho e do trabalho de Deus junto com o nosso trabalho, abençoando a terra para que o alimento venha. Outra coisa importante é que essa tentação diz respeito às necessidades comuns, básicas de toda a humanidade em qualquer momento histórico, em qualquer situação acadêmica, social, financeira que a pessoa esteja. Diz respeito à sobrevivência, à subsistência, não só ao luxo da boa comida, mas à comida básica do dia a dia, o pão, o milho, o arroz, ou seja, aquela alimentação básica. Então isso diz respeito às nossas necessidades básicas. Bem, Jesus no deserto, passando o extremo calor do dia e o intenso frio da noite, sozinho, por 40 dias, e ele não perde a sua lucidez, ele não perde as suas faculdades, ele não sai de si, ele consegue manter a calma, manter a sua lógica, consegue manter a sua saúde mental e emocional e conversar, responder Satanás de maneira precisa, ainda no período do jejum. E Jesus responde a ele, é verdade, eu tenho fome, é verdade, o homem precisa de alimento, isso é criação de Deus, faz parte da relação linda entre Deus e o homem, essa questão da alimentação. Mas não é só disso que vive o homem. Então Jesus ele abre os nossos olhos aqui para a gente entender que existe um cuidado e um suprimento, existe um suplemento que nós recebemos de Deus na nossa relação com Ele, na nossa vida devocional, na nossa vida de oração e na nossa vida de adoração, na nossa vida de estudo da palavra. E esse suprimento que vem da parte de Deus para nós deve ser consumido todos os dias, assim como nós consumimos o alimento físico. Porque é isso que nos dá força, saúde, coragem, lucidez, é isso que nos dá competência, é isso que traz a graça que nos contém, para que a gente possa caminhar dia a dia na presença do Senhor e manifestar as virtudes dele na nossa vida. É isso que nos dá competência para responder às crises, é isso que nos dá competência para passar pelo vale árido e fazer dele um manancial de bênção, porque as primeiras chuvas do Senhor cobrirão o vale árido. É isso que nos traz esperança e fé. É a nossa relação diária com Deus. E é nessa relação diária com Deus aqui, aonde Jesus mostra que as suas necessidades básicas humanas são supridas por Deus também, porque o fato de se precisar alimentar, que é muito importante, indispensável, com certeza, mas não é a única necessidade básica. Jesus está trazendo a nossa necessidade básica humana no sentido de espírito, no sentido de termos emoções. Jesus está nos trazendo inteiros na presença de Deus e fazendo a gente entender a nossa necessidade de uma relação íntima com Deus, onde a gente alimente a nossa fé e alimente a nossa identidade de filho de Deus, onde a gente pare e dê a Deus a oportunidade dele dizer: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você já ouviu isso de Deus hoje? Se não, ainda hoje, pare e pergunte: Deus, por favor, eu quero ouvir o Senhor falar que eu sou o seu filho amado. Porque nós precisamos de ter essa certeza nas nossas emoções, não apenas na nossa consciência, porque é essa certeza que nos dá coragem para amanhã, quinta-feira, acordarmos e seguirmos em frente glorificando a Deus, tendo as nossas vidas como um testemunho vivo, uma carta viva e bom perfume de Cristo. Também é verdade que Jesus aqui nessa tentação, como filho, como alguém que vem de uma família de origem,
faz a gente pensar nas crises e de relacionamentos que a gente passa. Bom, um filho não escolhe os pais, mas os cônjuges se escolhem, ou pelo menos deveriam se escolher antes de casar, porque a família ela é a escola de formação de todos os indivíduos envolvidos naquele sistema social chamado família. E é aquele ambiente que vai trazer competência relacional, competência social, para que a gente seja outros personagens, outros status sociais. Então, se nós não sobrevivemos e se nós não conseguimos fazer das nossas relações familiares saudáveis o suficientes para manifestar a glória de Deus na nossa vida, nos dando coragem, afirmação, nos dando senso de status quo, nos fazendo entender quem somos dentro da sociedade, entendendo os nossos papéis familiares, as nossas responsabilidades e as nossas relações afetivas, se isso não é construído e edificado de uma maneira funcional, então a gente não tem competência de desenvolver os outros status sociais. Então o texto, também construído por Lucas, está numa ordem de prioridade, porque a primeira e a base, a mais importante, não 33%, mas com certeza pelo menos 60% da nossa identidade tem que estar no status social família. Porque quando saímos de casa, temos que sair de casa por causa da família. Porque quando estamos em casa, temos que estar lá intensamente e viver para a família. Como homens, pastores das nossas casas, como mulheres que manifestam a expressão do Espírito Santo, como a família homem que revela a família Deus. Então, se você tem um enfrentamento na sua relação familiar, eu quero te convidar a olhar esse enfrentamento por outro ângulo e observar que os seus relacionamentos familiares são oportunidades que Deus te dá para você manifestar a glória de Deus na sua casa, para você crescer e desenvolver como indivíduo em Cristo Jesus e para você testemunhar às outras pessoas da sua casa a presença do Espírito Santo na sua vida, a lucidez do Senhor em ti, te dando graça e misericórdia para viver como um filho de Deus. Então, o primeiro status social diz respeito à família, e o segundo status social, que está aqui na segunda tentação, diz: então o diabo levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, verso 5. E lhe disse, verso 6, eu lhe darei todo o poder e glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Satanás, ele aqui lida com uma tentação que eu chamo de o status social, relacionamentos comuns ou amigos, porque essa questão de ter poder e glória, ela não funciona muito dentro dos relacionamentos familiares. A nossa esposa e os nossos filhos, eles não nos leem assim. O seu marido, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, eles não os leem assim. Nos relacionamentos afetivos, essa questão de poder e glória, ela não tem a mesma significância que tem nos relacionamentos sociais comuns. Então, o nosso status social fora da nossa casa, ele é um status social para impressionar ou para construir relacionamento e receber atenção e respeito de pessoas com quem nós não temos vínculos de aliança. Então, a primeira tentação está ligada nas relações de aliança, a segunda não. A segunda tentação está ligada em relacionamentos que estão fora das alianças. Ou seja, são relacionamentos que podem permanecer pela vida inteira, que bom, os que permanecem. A amizade de longa data é uma dádiva de Deus, não é verdade? Eu sou grato a Deus pelos amigos de longa data que temos. Graças a Deus pela vida deles. Mas, na verdade, muitos amigos, eles entram e saem da nossa vida, às vezes um colega de trabalho, e por diferentes motivos as pessoas se afastam, mudou de cidade, mudou de país, foi fazer outra coisa, enfim, muitas coisas acontecem e as pessoas passam pela nossa vida. Uma coisa que a gente tem considerado e pensado é que, por exemplo, a gente não precisa usar o dinheiro que a gente não tem para comprar o que a gente não precisa para impressionar a quem a gente não ama.
Essa é uma frase do Crown Ministry, que é o Ministério de Finanças aqui no Brasil, onde eu promove cursos de finanças para ajudar as famílias a ter uma vida financeira saudável, entre outras coisas. E essa frase tem me feito pensar que eu, Kleber, nos meus relacionamentos sociais, eu não posso me entregar a esse sistema mundano que autentica, que valida, que diz que as pessoas são ou deixam de ser pelo certificado acadêmico, pelo CEP, pelo CNPJ dela, pela conta bancária, o carro, a roupa, a grife. Eu não posso me entregar a esse sistema falido, eu não posso me entregar a esse sistema mundo, que é um sistema que não constrói a identidade. Ele mente a respeito, é uma informação fake, ela tenta dizer quem as pessoas são em função daquilo que elas conquistam e possuem por seu esforço, mas isso não é a identidade que elas receberam em Cristo Jesus, porque a identidade ela diz respeito de uma relação afetiva que vem da família e não dos bens adquiridos, porque se é assim, quem não tem bens, então, meu Deus, misericórdia dessa pessoa, e isso não é um fato. Trabalhando com comunidades carentes já há 14 anos na África, nós encontramos dignidade, respeito, status social, encontramos homens dignos no meio da sociedade que, na verdade, vivem um completo estado de miséria e pobreza financeira. Eles não têm nem sequer uma bicicleta, o chão da sua casa é de terra batida e o telhado é de palha, suas roupas são rasgadas, e eles oram a Deus por um pedaço de sabão para conseguir lavar as roupas uma vez por mês, mas nem por isso deixam de ter relacionamentos, estados sociais, amigos, relacionamentos comuns. Eles ainda têm motivos para sorrir e têm autoridade. Eles conseguem governar suas casas e, às vezes, governar seus vilarejos, suas aldeias, se estão nessa posição. Muitos são pastores. Então, na verdade, aqui no Ocidente, nós estamos dentro de uma bolha. É uma bolha, e essa bolha ela estava lá também no tempo de Israel, porque já existia muitos elementos externos ao caráter humano que tentavam compor ou compensar um caráter fraco. E nós temos que ter cuidado com essa tentação de Satanás, porque isso tenazmente nos assedia todos os dias, dizendo que a gente precisa comprar o que a gente, na verdade, não precisa. Que a gente precisa se vestir ou ter um perfume, uma cor, um enfeite, que vai nos fazer nos sentir melhor. Mentira, você sabe que isso é mentira. Desculpa. Isso não nos veste, isso não nos constrói, e nós temos uma outra glória, uma outra imagem que é muito maior do que essa, e não pode ser trocada. Você não vai trocar uma grande pérola de grande valor por um saco de carvão, ninguém faz isso. Você não vai trocar a sua identidade, a sua filiação em Cristo Jesus, que é a sua verdadeira roupagem, que é a sua verdadeira identidade, por um carro importado ou uma coisa luxuosa que vai tentar trazer um status social que não te serve, que não glorifica a Deus. Bem, então fica aqui a dica, a advertência minha para mim mesmo e talvez sirva para você também, para pensar que sim, Satanás, ele tenta nos colocar nos lugares altos do sistema do mundo e fazer com que a gente tenha poder e glória e fama e a atenção dos homens. Isso tudo é passageiro, não é? E eu questiono a mim mesmo, será que eu quero mesmo ter por perto pessoas que me admiram pelas coisas que eu possuo? Será que eu quero mesmo ter por perto pessoas que me respeitam pelas coisas que eu possuo? Será que... eu acho que eu não quero. Mas eu dou graças a Deus por possuir algo tão grande, tão poderoso, que é a graça de Deus. Bem, isso não é um voto de pobreza, isso não é uma pregação para empobrecimento e abandono dos bens. Não, na verdade, nós como igreja, como reino de Deus, temos que possuir e administrar a terra, mas temos que possuí-la, não ela possuir a nós mesmos. Entende, querido? Graças a Deus. A terceira, a última tentação, a partir do verso 9, diz assim: o diabo levou Jesus e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus.
Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Perceba que a conversa vai continuar mais tarde em outra ocasião. Bem, Satanás leva Jesus em cima do templo. Quem é Jesus? Jesus aqui é tentado no seu status social, carreira profissional. Porque chamado, vocação e carreira é a mesma coisa. O que é a carreira? A carreira é quando eu entendo quem Deus é em mim para manifestar a si mesmo na minha vida pública. Quando eu descubro a parte de Deus, o design de Deus revelado na minha vida, então eu vou para uma vida pública, para uma carreira de trabalho, onde eu manifesto Deus através do meu trabalho. E aí eu tenho dois elementos importantes de uma carreira de sucesso, que é a satisfação e a frutificação. E isso é uma coisa indispensável para que a gente tenha contentamento na vida. E a contentamento é a raiz da felicidade, obviamente. Então eu tenho satisfação e frutificação quando eu encontro-me com Deus dentro de mim para uma carreira de sucesso. Eu entendo como Deus se revela através de mim. Eu encontro prazer naquilo que eu faço. Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra para cumprir todo o Antigo Testamento, as profecias, os livros históricos, os livros poéticos, proféticos. Jesus veio para a manifestação do serviço sacerdotal. Então, o Templo de Jerusalém era como se fosse a sede da empresa, mas não me entenda mal, por gentileza. É claro que não era a intenção de Deus que o Templo de Jerusalém ou a religião judaica se tornasse algo mercantil ou majoritariamente mercantil, mas na verdade se tornou, infelizmente, isso foi uma realidade. Mas o fato é que Jesus, o Filho de Deus, ele veio para revelar e cumprir toda a lei de Moisés. E aqui Jesus é levado por Satanás no mais alto lugar do templo. Ou seja, esse templo, esse prédio, o Templo de Jerusalém, ele prefigurava então a central, o escritório central, a matriz do serviço da manifestação de Deus. Era ali onde deveria estar a Arca da Aliança, era ali onde aconteciam os serviços sacerdotais diariamente. Era ali onde se manifestava, ensinava acerca do Messias que viria, o próprio Jesus. E Jesus, então, é colocado ali, Satanás, num insulto, como se estivesse dizendo a ele, olha, se você é mesmo o filho do dono dessa empresa, então cometa suicídio, se atire daqui para cima, você sabe que o seu pai vai mandar os anjos para te guardar e te proteger. Bem, aqui algo bastante interessante é que, é verdade, Jesus deveria revelar-se, ou finalmente, ou fechar o processo de revelação de quem ele era, através de uma manifestação onde ele venceria a morte, como de fato fez na cruz e no túmulo. E Jesus venceu a morte. Mas aqui há uma intenção de Satanás de antecipar isso para que Jesus pudesse pular as outras etapas do seu ministério, as outras etapas da sua vida humana, não nos deixando toda a riqueza dos detalhes de como lidar com esse corpo humano e com essa vida humana, né? E Jesus, ele não caiu aqui nessa cilada de Satanás, ele não experimentou Deus, porque ele não precisava, ele sabia quem Deus era. Ele não precisou insultar a Deus ou brincar com Deus, ou tentar provar para Satanás quem ele era. Não, ele tinha certeza, ele tinha convicção da sua identidade, tinha certeza de quem ele era na sua filiação com Deus. Ele não estava brincando com ninguém, e mesmo que ele tivesse a liberdade na relação com o Pai, de falar, vamos lá, vamos fazer Satanás aqui passar vergonha agora, mas ele não fez isso. Porque é interessante que a gente não consegue ver quem que assistiu o evento para poder fazer a redação, né? E a gente nem encontra Lucas dentro do evento, mas enfim, a verdade é que Jesus, de alguma maneira, contou depois para os seus discípulos, ou teve aí testemunhas oculares que puderam ditar o texto para que fosse escrito. E Satanás estava ali junto com Jesus,
Ou seja, Jesus não podia blefar, ele não podia queimar o seu ministério, queimar o seu chamado. Ele não podia deixar que a sua glória de filho de Deus, o dono da grande religião judaica, pudesse subir na cabeça dele naquele momento, ao ponto de fazer com que o orgulho quebrasse, então queimasse o seu ministério, queimasse a sua carreira, o seu chamado. Ele confia plenamente em seu Pai, ele sabe o que ele tem que fazer, ele conhecia os passos pela frente, os dias que viriam, os sofrimentos, os milagres, as manifestações, o cumprimento de todas as profecias na sua vida, e ele sabia que ele sim experimentaria a morte, mas ele não seria livrado dela. É interessante como Satanás ele tenta aliviar, né? Ele tenta diminuir a tensão do sofrimento, e tenta fazer com que o ministério de Jesus e aquele momento da vida de Jesus fosse mais suave, fosse mais tranquilo. Mas Jesus, ele não cai nessa, ele vive intensamente o chamado dele, e ele não dá conversas para Satanás. Ele sabia que aquela religião estava à beira da falência, ele sabia que aquela grande empresa seria fechada, como de fato foi, cerca de 30 anos depois da morte de Jesus, o templo foi destruído e até hoje nunca mais foi reconstruído. Os serviços sacerdotais pararam, foram cessados, ou seja, todo o serviço, toda a vida financeira que estava envolvida ali naquele templo, naquele serviço, foi interrompido, né, quando o governo romano veio e destruiu o templo em Jerusalém. E Jesus, sim, passa pela morte, ele cumpre o seu chamado, ele consuma, ele chega no momento do ápice da sua carreira, que é a cruz. Eu acho que ninguém espera que o ápice da sua carreira seja a cruz, né? Mas esse é o exemplo que o nosso Senhor Jesus nos dá. O ápice da carreira, a cruz. E está sendo um ano de cruz para quase toda a humanidade, não é verdade? Eu sei que você que está me ouvindo pode estar passando por um momento difícil. Nem todos, alguns estão num momento privilegiado, é fato. Mas muitos de nós estamos num momento difícil, num momento de dificuldades na carreira, no nosso status social carreira, onde a gente precisa ouvir de Deus todas as manhãs: você é meu filho amado, sai à luta. Você é o meu filho amado, vai recriar sua empresa, vai recriar o seu trabalho. Você é o meu filho amado, eu vou te dar graça nesse dia e você vai vencer. São dias difíceis, são dias onde Satanás tem proposto seriamente o suicídio para muita gente, onde a depressão, a ansiedade, o estresse, o excesso de passado, de presente e de futuro tem consumido muitas vidas. E eu quero te convidar agora a orar junto comigo e a se livrar disso. De qualquer fardo emocional que esteja envolvendo a sua vida, que esteja te aprisionando, te entristecendo profundamente e fazendo você considerar mais as suas perdas do que a cruz de Cristo na sua vida. Eu quero te convidar agora a pensar na cruz de Cristo como um lugar de glória, como o ápice da carreira, e pensar que esse ano é um ano da manifestação dessa glória de Deus na sua vida, um ano onde o Senhor te alcança, te abraça, e Ele não te deixa só, onde cada manhã Ele olha para você e diz: você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Tenha fé em Deus, tenha fé na palavra de Deus, medite todos os dias, se alimente, esteja pronto para a guerra. Não está sendo fácil, mas você não está sozinho. O Senhor, o seu Deus, está contigo. E Ele está pelejando na sua frente. Ele está vencendo na sua frente. Você tem uma carreira profissional, porque Deus a deu a você, para que Ele seja revelado através da sua vida. Não caia na fantasia de fazer com que os seus status sociais te tragam apenas alegrias, te tragam apenas satisfação. Há muitas lutas para vencermos nessa vida. E esse ano, nós que estamos vivos nesse momento histórico, temos essa batalha também para viver. Um ano de dificuldades para todos e um ano de milagres para todos. E vamos desfrutar dos milagres de Deus. Curve sua cabeça agora, eu quero orar com você. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor tem nos chamado para uma vida abundante
e o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos deu uma identidade e o Senhor nos chama de filhos, filhos amados. Senhor, é tão difícil para nós humanos, às vezes, nos comunicarmos contigo, que é Espírito, que a gente não vê, não toca, e é difícil às vezes discernir a sua voz. E muitas vezes somos enganados pela voz do seu inimigo, Satanás. Senhor, nós pedimos a misericórdia do Senhor. Pedimos a sua misericórdia, Deus, sobre nós. Nesse dia, 1º de julho de 2020, nesse ano, Deus, nós pedimos a misericórdia do Senhor. Nós precisamos que o Senhor, Deus, nos dê motivação para meditar na sua palavra todos os dias, orarmos todos os dias e termos cânticos de adoração ao Senhor todos os dias. Nós precisamos ouvir a sua voz todos os dias, nos chamando de filhos amados e nos dando a coragem de vencer. Senhor, eu repreendo em o nome de Jesus qualquer sentimento, Deus, de tristeza profunda, depressão, estresse ou ansiedade que esteja assolando os meus irmãos. E eu clamo, Deus, que o Senhor traga um refrigério, uma graça, um renovo, Senhor. Um sentimento de liberdade no coração dos meus irmãos, para que eles olhem para a sua cruz, o Senhor, e encontrem na cruz o lugar de glória na relação contigo. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a manifestação do Senhor sobre nós, a sua igreja, para o louvor da sua glória, Senhor, e vergonha de Satanás. Em nome de Jesus oramos e abençoamos a sua igreja. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Aleluia. Se Deus nos diz quem nós somos, como vimos na palavra, cante comigo. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua graça, ó Pai, sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Diga então, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Pois em tua casa,
filho de Deus. Sim, eu sou. Diga comigo, escolhido. Vamos dizer isso. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. O que a palavra diz da gente? Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Mais uma vez, vamos dizer alto. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, Senhor. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Diga então. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem Deus libertar, quem Deus libertar nesta noite, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém. Vamos orar ao Senhor. Desejamos a você, antes de orar aqui, uma noite abençoada. Uma semana, restante semana abençoada pelo Senhor. Lembre que amanhã, quinta-feira, e na sexta, às 19h30, temos aqui uma live especial para o seu coração. No sábado, 19h30, temos também um momento especial na ministração para família, para casais, com o pastor Leonardo Melo. E domingo, 3 momentos de culto, 3 mensagens diferentes. Às 10 da manhã, às 17 horas e às 19 horas. Estarei ministrando no domingo as 3 mensagens ao seu coração. Oremos para que Deus fale conosco. Sejamos edificados. Compartilhe as mensagens, compartilhe a palavra, para que mais e mais vidas sejam alcançadas. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado por este culto, obrigado pela palavra que o irmão missionário Kleber pregou. Que o Senhor continue abençoando sua esposa, seus filhos, sua casa, derramando graça sobre ele e usando como servo e mensageiro do Senhor, realizando a tua vontade santa em seu coração. Graças te dou, ó Deus, por cada pessoa que nos assistiu, que acompanhou, que vai compartilhar esta palavra, este culto, em nome do Senhor. Oramos com gratidão pelo Ministério de Louvor, pela equipe que nos conduziu na adoração ao Senhor, pela parte técnica também, a nossa gratidão, Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um dos queridos, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite.